Em nome de Jesus, nós estamos aqui por causa de Jesus, nós estamos aqui para nós nos relacionarmos com Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou iniciar a palavra, mas então a pastora Romero orar também. Amém. Senhor, nós queremos te louvar. Amém. Nós queremos te agradecer porque podemos dizer até que o Senhor tem nos ajudado. Amém. Nos abençoado. Senhor, eu quero te pedir, desagrava agora os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para falar a nós. Amém. Nós sabemos que o teu filho se preparou, ele orou, ele buscou de Deus a direção. Usa ele como instrumento de bênção para alcance das almas nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. E nós saímos daqui cheios da glória e do poder do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Peço que a igreja, a amada igreja, abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, versículo 14. Vamos ler esse versículo todos juntos. Amém? Gênesis 41, versículo 14. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e Barbeou-se e mudou-se os seus vestidos e veio a Faraó. Amém? A igreja pode se sentar? Eu também vou orar. Senhor, coloco nas tuas mãos, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, com temor e tremor, Pai amado, ó Senhor Deus, que valeria, Senhor Deus, o homem falar, ainda que fale da tua palavra, Senhor Deus, e que valeria sair, Senhor Deus, ó Pai amado, Senhor Deus, simplesmente do homem, ó Senhor Deus, mas que essa palavra que já pertence ao Senhor, ó Pai, ó Senhor Deus, ó Pai, chegue, Senhor Deus, ó Pai, aos corações enviados por Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse tempo que Deus preparou para as nossas vidas, para nós andarmos juntos. Amém. Quero declarar a igreja de Itaiatuba, a igreja de Pinheiros de Itaiatuba, que essa igreja é uma bênção. Amém. A igreja é abençoada porque a igreja é a noiva do Senhor. Amém. Ainda que muitos se levantem, filosofem, pensem, raciocinem, a igreja caminha com Jesus Cristo. Aleluia. A igreja é imbatível e é vencedora, porque Jesus Cristo é imbatível, Jesus Cristo é vencedor. Aleluia. Os irmãos que aqui congregam nessa igreja são uma bênção, porque um dia o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Um dia o amor de Cristo constrangeu a cada um dos irmãos, a cada um de nós, para atentar que existe uma verdade suprema, que é a palavra de Deus, uma verdade que é o amor de Deus. Então, a igreja que se reúne aqui, os remanescentes são uma bênção, e dessa porção dos remanescentes, o Senhor haverá de acrescentar mais vidas, mais almas, mais bênção, mais glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Que a igreja prospere em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse versículo que nós lemos em Gênesis 41, eu estava orando, hoje de manhã fui trabalhar, e eu pego o ônibus fretado da empresa, aí o Senhor colocou no meu coração falar sobre José. Nós bem conhecemos a história de José, desde o tempo da sua mocidade, que ele teve sonhos, né? Deus deu sonhos para a vida dele, sonhos que ele estaria no centro, e a família dele estaria prostrada ao redor dele. Isso foi gerando ciúmes dos irmãos, e por causa disso também, provavelmente José, o apreço de Jacó era diferente por José, porque José era o filho da mulher amada de Jacó.
Então, aquele José era verdadeiramente presente de Deus para a vida de Jacó. Ele sempre, Jacó teve esse cuidado com José. Porém, aos olhos dos irmãos, isso não foi de agrado. Mas por que esse cuidado com José? O que José tem de tão especial? Todos nós somos especiais para Deus. Amém. E Deus não faz acepção de pessoas. Porém, existe, a palavra do Senhor fala: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Então, quanto mais nós nos prostrarmos diante do Senhor Jesus Cristo, nos humilharmos diante de Jesus, ainda a despeito da nossa limitação, dos nossos pecados, inclusive, como Davi, que pecou muitas vezes, pecou por contar o povo, pecou por outras maneiras, mas ele se prostrou diante do Senhor, maior que o próprio Davi, era o amor de Deus que estava em Davi, o amor de Deus que ele tocou em Davi para amar a Deus. Amém. Em determinado salmo ele disse: o meu Senhor, assenta ao meu lado, até que coloque os inimigos por esse cabelo dos teus pés. Então Davi, ele se colocava diante do Senhor e se prostrava: Senhor, eu errei, perdoa os meus pecados, lava-me, purifica. Se o Senhor não fizer, ora diga Israel. Se não for ao Senhor, ora diga Israel. E voltando aqui no caso de José, tudo isso para voltar a falar de José. José teve os sonhos, e aí foi gerado sonhos na mente dos irmãos, foi vendido, por pouco não morreu, e foi lá, passou a vida dele. Naqueles momentos da vida de José, primeiro lá na casa do servo de Faraó, e aí depois foi para a prisão. Interessante que, olhando aqui assim, a vida de José, fala muito aqui sobre José, mas não mostra na palavra o momento de intimidade de José. Com Davi, mostra lá em Salmos um momento de intimidade, mas José mostra o que aconteceu com José. Foi levado para o Egito, teve sonho, mas o relacionamento de José com Deus não aparece tão explícito aqui. José, igual Daniel dobrou o seu joelho, orava 3 vezes ao dia. No caso de José, aqui na Bíblia vai relatando sobre a vida de José. Porém, desde que José sabia no coração dele que ele era especial para Deus. Amém. Ele sabia, porque provavelmente Jacó já havia ministrado para ele: filho, você é uma bênção, isso é importante. Deus fez uma grande obra na tua vida. E Amém. Ele foi recebendo a bênção, Provavelmente até antes de ele sonhar pelos sonhos que Deus deu para ele, porque Jacó já havia abençoado a vida dele. Isso é notório que está na palavra. E aí José, como eu estava dizendo, ele na palavra aqui não pensa esse momento aqui de José, José orou tudo, mas por tudo que José viveu, as situações que José viveu e as formas que Deus foi tirando José, nós podemos perceber que José tinha intimidade com Deus. Amém. Era temente a Deus, tremia na presença do Senhor, se inclinava diante do Senhor, tanto é que conseguiu renegar o mal da vida dele. E aí José vai chegando, ele vai indo, estava lá com o pai, com os irmãos, e aí foi lá para a casa do servo de Faraó, foi para a prisão, e José foi indo para as profundezas, assim como Jesus chegou até as profundezas. E José, naquele tempo lá, até aguardando, assim, o que mais poderá me acontecer? Estou aqui na prisão. Porém, José teve os sonhos, na prisão, no capítulo 40, José interpreta os sonhos. E até no primeiro momento lá,